Atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, estaria disposto a recusar simplesmente todas as propostas que aparecessem do futebol brasileiro para assinar contrato com o jogador já no meio desta temporada. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e a gente vai repercutir muito sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora prestem atenção. O Gabriel Barbosa simplesmente recusaria todas as propostas que viessem do futebol brasileiro para ele no meio desta temporada. O motivo é porque ele já está visando uma bolada, uma grana muito alta já na próxima temporada. Isso porque ele fica no Flamengo, continua recebendo salários altíssimos, mesmo sendo reserva do Pedro na temporada, e quando encerrasse o seu contrato, ele sairia de graça e poderia cobrar pelo seu passe, ele poderia cobrar luvas, pela assinatura do contrato. Para quem não sabe, quando você contrata um jogador, você vai lá no clube e paga pela transferência. Mas quando o jogador ele tem muito mercado e está livre no mercado, ele simplesmente cobra luvas, que é como se você pagasse a transferência. Só que de vez de pagar para o clube, você vai pagar a transferência para o jogador. E segundo o jornalista Jorge Nicola, esse é o interesse do Gabriel Barbosa neste momento. Continuar no Flamengo até o final da temporada para que quando surgir a oportunidade ele cobre luvas pelo seu passe. E assim, meu amigo, ele vai render milhões e milhões de reais de uma só vez. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola. E o Cruzeiro vai ter que procurar outro centroavante no mercado. Porque de Nino machucado e Gabriel Barbosa difícil do jeito que tá, o Cruzeiro vai ter que ir no mercado atrás de outro jogador. Muito próxima ao Gabigol. E essa pessoa afirmou que o planejamento do Gabigol e do seu empresário Júnior Pedroso é de ficar no Flamengo até o fim do contrato em 31 de dezembro. O motivo é único: grana, parte financeira. Se o Gabigol for vendido pelo Flamengo agora em julho, ele deixa de faturar uma bolada. E quem ganha é o Flamengo. Se o Gabigol fica até dezembro no Fla, ele sai livre do contrato com o rubro-negro e para fechar com o Gabigol, esse time que quiser contratá-lo vai precisar desembolsar uma grana legal com luvas, que é aquele prêmio por assinatura do contrato. A gente está falando de no mínimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais. E o Gabigol não está disposto a desperdiçar essa grana. Nicola, mas ele vai ficar na reserva do Flamengo até dezembro? Sim, o Gabigol nesse momento está decidido a aceitar essa condição de reserva. Mesmo com um clima ruim com o Tite, com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim. A única possibilidade dessa coisa mudar é se pintasse uma proposta astronômica do exterior, para trocar o Flamengo por um outro clube na metade do ano sem receber dinheiro, permitindo que o Flamengo é que receba o dinheiro. A negociação está praticamente descartada. E olha que alguns clubes já entraram em negociações com o Flamengo, entre eles o Cruzeiro, e esse feedback foi passado também para a Raposa. Só tem uma coisa que pode mudar drasticamente toda essa história. Em 7 de junho, o Gabigol será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. É um julgamento definitivo daquela acusação de fraude no exame antidoping. Na temporada passada o Gabigol foi condenado a 2 anos, precisaria cumprir 1 ano, ou seja, até abril do ano que vem. Se a Corte Arbitral do Esporte inocentar o Gabigol, o planejamento será esse. Se a Corte Arbitral do Esporte fizer valer aquela punição inicial, impedindo que o Gabigol jogue até abril do ano que vem, aí a coisa muda radicalmente. O Gabigol pode inclusive ter seu contrato rescindido no Flamengo. Agora se liga, família. O jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o volante Felipe Machado não deve continuar no Cruzeiro. O que todo mundo já sabe, é óbvio, né? O cara não tá tendo minutagem, parou de ser relacionado pelo Cruzeiro nos últimos jogos e tem o interesse de outras equipes, como por exemplo, na Série B tem equipe interessada. Lá na Bulgária, o Ludogorets está interessado em contar com o Felipe Machado. E agora, segundo o Venâncio, o Cruzeiro também recebeu o interesse aí do futebol turco pela contratação do Felipe Machado. Mas o ponto que mais me chamou a atenção na informação do Samuel Venâncio
é de que se a proposta que chegar não for boa também para o Cruzeiro, eles não fariam a liberação do jogador. Até porque o normal de um jogador que é reserva é você simplesmente liberá-lo para ficar livre de pagar os seus salários. Só que o Felipe Machado, ele é barato e é um cara útil ao nosso elenco em caso de alguma necessidade. Então manter o Felipe Machado no elenco é um custo-benefício muito bacana, porque, como eu falei para vocês, é um cara que recebe um salário baixo no Cruzeiro e pode ter realmente uma versatilidade ali no meio de campo que possa nos ajudar no decorrer do Campeonato Brasileiro, que é muito longo. O Cruzeiro também jogando a Sul-Americana pode precisar do Felipe Machado mais para frente. E por isso me chamou a atenção, se a proposta não for boa para ambas as partes, o Cruzeiro não vai liberar o Felipe Machado, que tem contrato com o Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Machado deve sair, mas a proposta tem que cair na conta do Cruzeiro. Tem que pingar uma graninha na conta do Cruzeiro para que esta liberação aconteça. Pessoal, família, o Cruzeiro arrumou outro problema para esta temporada. Estou falando da situação do volante Fernando Henrique e também do zagueiro Juan Santos, que estavam emprestados ao Vila Nova de Goiás. E até o Juan Santos estava fazendo ótimas partidas por lá. O Juan Santos era titular absoluto do Vila Nova de Goiás. Só que aconteceu um jogo aí na Copa Verde, onde o Vila Nova perdeu simplesmente de 6-0. E o Fernando Henrique e o Juan Santos eram titulares naquela partida. E aí, o que foi decidido pela diretoria do Vila Nova é que teria uma reformulação geral no elenco. Assim, o Juan Santos e o Fernando Henrique serão devolvidos ao Cruzeiro no meio desta temporada. O Cruzeiro deve procurar outra equipe para reemprestar esses jogadores, até porque não podem ficar parados e provavelmente não vão ser utilizados no nosso elenco. Eu, Renato, na minha humilde opinião, acredito que o Juan Santos poderia ter espaço no time principal do Cruzeiro. Poderia, no mínimo, treinar com a equipe titular. O Fernando Henrique, eu não tenho expectativa nenhuma neste jogador. Já vi alguns jogos e não me impressionou absolutamente nada o Fernando Henrique. Mas o Juan Santos, cara, ele tem muito potencial, é um garoto que precisa ter minutagem. E lá no Vila Nova de Goiás, ele estava simplesmente sendo titular. E foi uma surpresa muito grande, porque assim, ele não teve nenhuma falha individual durante a goleada que eles tomaram e era um cara que estava tendo excelentes partidas. E agora, com uma partida ruim, eles optaram pela rescisão, deste empréstimo. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Juan Santos e Fernando Henrique estão voltando para a Toca da Raposa. Agora, prestem atenção, família. O Cruzeiro conseguiu uma renovação de contrato simplesmente sensacional com o lateral esquerdo Kaique Bruno, jogador que tem passagem pela Seleção Brasileira de Base, que tem 21 anos de idade e que já tinha vínculo com o Cruzeiro até o final de 2025. E agora o seu vínculo vai até o final de 2027. Renato, por que você acha que foi tão sensacional assim a renovação de contrato do Kaique? É simples, porque é um jogador que já está no mínimo 2 anos, desde o Paulo Pesolano, pedindo passagem, pedindo oportunidade. E toda vez que o Kaique esteve dentro de campo, ele foi muito bem. O Kaique mostrou que dá conta do recado, que está pronto para vestir a camisa principal do Cruzeiro. E hoje nós temos o Marlon, que é titular absoluto, ou seja, menos tempo ainda para o Kaique dentro de campo. E aí a gente vê um jogador do tamanho potencial do Kaique com contrato até o final de 2025 sem receber oportunidades. O que, se eu fosse o Kaique, procuraria outra equipe para ele jogar. Agora o Cruzeiro conseguiu convencer o Kaique a renovar o contrato até o final de 2027. Pelo menos o Cruzeiro deu a entender que, quando o Marlon não estiver à disposição, eles não vão negar a possibilidade de dar esta oportunidade para o Kaique, que eu já falei para vocês. É um baita de um lateral. Só que o tempo está passando, o Kaique já está com seus 21 anos de idade e ainda não recebeu oportunidades claras no Cruzeiro, não recebeu sequência no Cruzeiro. E por isso nós temos que valorizar essa renovação de contrato, porque com este contrato o Cruzeiro vai conseguir segurar a sua jovem promessa por mais alguns anos, até quem sabe lá começar a receber oportunidades. E podem anotar o que eu estou dizendo. Se o Kaique tiver minutagem, tiver oportunidade, ele vai vingar. É um grande lateral esquerdo e não é à toa que ele estava na Seleção Brasileira de Base. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.
Se gostou, deixa aqui o seu gostei, se inscrevam no nosso canal e fica com agora meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!